como vocês já perceberam, a gente estamos dentro do carro. Vamos gravar hoje um estilo de vídeo diferente. Já havia um tempo que eu queria gravar assim. Eu sei que alguns de vocês gostam desse estilo de vídeo barra vlog, car, e vamos experimentar. Hoje tive que vir buscar umas coisas, uns documentos, e eu vou aproveitar esse caminho para falar aqui um pouco com vocês da minha experiência, como é que tem sido a minha experiência em Portugal. Já vão fazer, como eu disse, vão fazer aqui mais ou menos 4 aninhos que eu já estou aqui nesse país. E vamos falar um pouquinho, vamos desmistificar um pouco do que eu vejo aí também na internet as pessoas falando. Lembrando que esse é o meu ponto de vista, né? Essa é a minha experiência com Portugal. Desculpa também eu estar de óculos, porque hoje está um dia bastante ensolarado. Na verdade não é só o sol, ele tá um dia bem claro, não sei porquê, não sei se é as nuvens, mas está um dia bem assim claro. E por isso o óculos, tá? Então a primeira coisa que eu queria falar é 2 pontos. Primeiro, eu sou uma pessoa muito otimista, então vocês nunca vão me ver falando de um determinado assunto de maneira muito pessimista, né? Eu sempre procuro falar da maneira mais otimista possível, ser positivo. Isso de alguma maneira reflete na minha vida, né? Eu tenho pouca idade e já consegui coisas que outras pessoas que eu vejo têm um pensamento muito pessimista não conseguem, e às vezes justamente por causa desse pensamento. É por isso que eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sempre acho que dá, obviamente com alguma razão, né? Utilizando a inteligência, utilizando a razão, mas eu nunca me dou por vencido, né? E segundo é que tudo que eu vou falar nesse vídeo, obviamente, é a minha experiência. Não quer dizer que você vindo para Portugal você vai ter a mesma experiência. Eu vim há 4 anos atrás. As políticas aqui, principalmente as políticas imigratórias, estão sempre mudando, tá? Então queria primeiro pontuar essas coisinhas antes da gente realmente entrar no assunto. Então vamos pensar em Portugal sendo e eu quero classificar aqui os países como, utilizando aqui uma classificação simples, tá? Como péssimo, ruim, bom, médio e ótimo, tá? Dessas 5 categorias. Pra gente comparar e pra gente falar de uma coisa, a gente precisa ter, né, alguma comparação, o que é óbvio. Então, ao que eu tô comparando Portugal? Estou comparando Portugal, por exemplo, a outros países daqui da Europa, por exemplo, ao Brasil também. A minha experiência maior foi no Brasil, mas eu também já morei em outros países aqui da Europa, já tive algumas outras experiências aqui dentro da Europa, e posso dizer para vocês um pouco comparado a esses outros países. Nessa tabela que eu falei de péssimo, ruim, bom e ótimo, né, médio, bom e ótimo, eu diria que Portugal está, na maioria dos momentos, na maioria dos casos, está no bom, e em alguns casos isolados está no médio. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu acho assim. Primeira coisa, e acho que é o tendão de Aquiles de Portugal, é a questão da moradia. Isso não tem como negar. Realmente os aluguéis estão muito caros. Esse é o primeiro, na verdade, o primeiro e um dos poucos pontos negativos que eu vou falar nesse vídeo, e é o tendão de Aquiles. Para mim é o pior ponto negativo, porque o resto você meio que supera de alguma maneira. Mas a questão do aluguel é difícil porque os aluguéis estão caros. Imagina que hoje Portugal tem um dos menores salários mínimos da Europa. Isso se a gente for comparar com países como, por exemplo, Letônia, Chipre, Croácia. São países que você nem ouviu, acho que nunca ouviu falar, mas você sabe que são países pequenos, né? E mesmo assim, Portugal consegue ter o ordenado, como a gente chama aqui, menor às vezes do que esses países. Só para vocês terem ideia, mais ou menos, na altura que eu estou gravando esse vídeo agora, o salário mínimo aqui em Portugal são 860 euros.
Você tem, por exemplo, países como a Espanha, que é o que é ao lado, que já tem um ordenado em um salário, né, em 1.200. Você tem, por exemplo, a Bélgica, que tem quase 2.000 euros o salário mínimo. Você tem França, enfim, Suíça, tem outros países dentro da Europa que também são monetizados em euro, que tem um salário muito maior. Mas o problema aqui não é o quanto você ganha, é, na verdade, o quanto você gasta. Para uma pessoa que ganha um salário mínimo aqui em Portugal, e a mesma pessoa ganhar, por exemplo, um salário mínimo na Espanha, ambos vão ter um poder de compra muito menor. Por quê? Quando você vai, por exemplo, à Espanha ou a qualquer outro país da Europa, você não vê uma grande diferença nos valores das coisas em si. Em carro, comida, por exemplo, você vai no mercado, praticamente o mesmo valor de comida básica, né, arroz, feijão, carne, etc. O mesmo valor que você paga na Espanha, por exemplo, você paga aqui em Portugal. Então, a nível de mercado, é praticamente a mesma coisa. Carro, você compra a mesma coisa. Casa, tem alguns lugares até que são mais baratos. Enfim, o poder de compra em geral é a mesma coisa, o valor das coisas é a mesma coisa, mas depois você recebe menos em Portugal. Então, essa para mim é o tendão de Aquiles, e é por isso que eu não classifico Portugal como sendo um país ótimo, por exemplo. Ele, para mim, vai ser um país médio, em alguns, por exemplo, nesse aspecto, ele é médio, em outros ele vai ser bom. Por exemplo, o que ele é bom? Ele é bom em segurança, né? Obviamente a gente está dentro da Europa. Eu vim, só para vocês terem ideia, eu vim do Rio de Janeiro numa zona muito, muito tranquila, que é Búzios, é uma cidade pequena, praticamente turística, tema de novelas e várias séries brasileiras. Então é um lugar que eu já estou acostumado com alguma segurança, mas mesmo assim Portugal me traz muito essa sensação de segurança, e isso é muito bom, tá? Eu tenho uma filha pequena, então para quem tem família, para quem tem filho, eu acho que isso é uma coisa a se levar muito em consideração. A segunda coisa é a saúde. Cara, eu, por exemplo, já utilizei o Sistema Nacional de Saúde, que é grátis, é como o nosso SUS aí no Brasil, e nunca tive problema. Eu já vi pessoas falando mal, brasileiros falando mal da saúde aqui, cara, e eu nunca tive problema com hospital nenhum. Eu fiz um tratamento, eu rompi, não sei se eu nunca falei aqui no canal, mas eu rompi o tendão esquerdo jogando futebol, e eu tive que ficar 5 meses afastado do trabalho, e eu tive um atendimento top. Fiz a cirurgia muito rapidamente, né? Na mesma semana que eu me machuquei, já foi marcada a cirurgia, eu já efetuei a cirurgia, coisa que no SUS, no Brasil, dependendo do estado onde você viva, né? Porque você ainda tem que depender disso, dependendo do estado onde você viva, iria te custar algum tempo. Então, assim, eu não tenho a reclamar, literalmente. Portanto, saúde, segurança, educação. E uma outra coisa que eu quero falar, por exemplo, para pessoas que estão vindo em casal, que foi o meu caso, eu vim com a minha esposa, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil. Por quê? Porque aí o seu poder de compra ele dobra, né? Você, por exemplo, a questão dos aluguéis vão continuar caros, mas por exemplo, consegue pelo menos pagar ali a despesa com o aluguel, e o segundo, por exemplo, faz as coisas, compra as coisas, né? Por exemplo, muitas das coisas que eu comprei, que eu adquiri aqui em Portugal, eu só tive a oportunidade de comprar aqui. Por exemplo, um MacBook, que é caríssimo. O meu MacBook no Brasil são mais de 10 mil reais. No Brasil eu nunca daria 10 mil reais num computador, e aqui eu dei, se eu não me engano, 600 euros no MacBook. A diferença, portanto, de poder de compra é muito grande. Então você, se vier com outras pessoas, eu acho que é mais tranquilo do que, por exemplo, uma pessoa que vem solteira. Eu tenho amigos aqui solteiros e pronto, sei que para eles esse poder de compra acaba por ser menos, e é natural. Com essa situação dos aluguéis caros, tem muita gente que
que me pergunta se ainda vale a pena mesmo assim vir para Portugal e por que não escolher talvez um outro país da Europa, como, sei lá, Bélgica, França, Suíça ou até mesmo os Estados Unidos. Eu acho que depende muito do teu objetivo, como é óbvio na vida, né? Se o teu objetivo, por exemplo, é juntar dinheiro, juntar mesmo e fazer grana para, quem sabe, um dia voltar para o Brasil, talvez Portugal não seja a melhor escolha para você. Se o seu objetivo é ter uma qualidade de vida, segurança, saúde a um preço acessível e de alguma maneira, mesmo que você não seja uma pessoa muito bem remunerada, se você não seja um médico, se você não seja um profissional, um empreendedor milionário, mesmo trabalhando em empregos normais, você ainda consegue ter um bom poder de compra, digamos assim, comprar coisas que no Brasil talvez você não compraria, vale a pena. Então, assim, essa escolha vai ser muito pessoal. E há aqui, por exemplo, algumas coisas a se pontuar. Por exemplo, a questão do clima. Tem muitas pessoas que não se acostumam aqui com o clima. Eu vou dizer assim, eu adoro, cara. Eu gosto mesmo desse clima. Que Portugal tem uma peculiaridade muito interessante que é diferente, por exemplo, de países mais frios, como os Estados Unidos ou França, que é um pouco mais frio, Suíça, que é bastante frio. Que nós aqui conseguimos sentir todas as estações. Você aqui no inverno é frio, mas não é aquele frio, por exemplo, dos Estados Unidos, em Boston, que é muito, muito frio, literalmente. Mas você consegue sentir o frio. Depois, no verão, você também consegue ter um ótimo verão. O verão aqui chega a 40 graus. Eu apanhei há 2 semanas atrás. A gente está agora passando pelo verão. E eu passei nas últimas, se não me engano, 2 semanas atrás, passei um dia de 37 graus. E não foi o dia mais quente do ano. Então você consegue apanhar aqui, por exemplo, 40 tranquilamente. Eu que sou do Rio de Janeiro, que é um lugar por natureza muito quente, quando estou no verão aqui me sinto praticamente em casa. Então essa questão, por exemplo, do clima eu me adaptei muito bem, mas tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que quando chega aqui o frio, cara, é o dia todo a reclamar e cheio de casaco, cheio de roupa. Mas pronto, isso vai de cada pessoa. Se você curte ou não essa troca de temperatura. E fora isso, por exemplo, você tem muitas vantagens aqui, que tudo de vantagem que eu já falei, mas para além disso você ainda tem muitos lugares para visitar, museus, praia, você tem rio. Por exemplo, eu no último mês eu fui a Gerês, que é um lugar assim muito lindo. Tem tipo um lago gigante, assim, um lago bem grande. Tem algumas prainhas pequenas, são praias fluviais. Eu do Rio de Janeiro estou acostumado com praia mesmo, praia salgada, que também tem aqui em Lisboa, tem muita praia salgada. Mas essa experiência, por exemplo, em Gerês foi muito interessante. Era uma coisa que eu não sou assim tão acostumado, embora no Brasil eu já tenha ido a alguns lagos, alguns lugares que tenha assim lago. Mas enfim, foi diferente. Você tem lugar, por exemplo, aqui de cachoeira. Já desci na canoagem num rio assim, que faz assim a trilha mesmo da cachoeira, muito interessante. Cara, você tem muito verde, você tem muita floresta, muito verde. Tem cidade grande como é Lisboa, como é Porto, por exemplo. Tem cidades pequenas. Enfim, você vai ter assim uma ampla opção de lugares, de coisas para visitar. Se você enjoar de tudo que tem em Portugal, que eu acho que é difícil, até você conseguir ver tudo que há aqui nesse país, mesmo que você enjoe, você tem outros países ao lado. Você tem Espanha, você tem, por exemplo, eu fiz 16 horas de carro daqui de Portugal à Bélgica. Eu passei por Espanha, passei toda Portugal, né? Depois passei Espanha, passei França e Bélgica. Então você consegue, numa simples viagem de carro, só para vocês terem ideia, no Brasil eu já fiz 10 horas de carro de um estado para o outro. Eu nem saí do país, eu só fui do Rio de Janeiro para Minas, né? Na época eu fiz uma viagem do Rio de Janeiro, da onde eu moro, para BH.
E aqui com 16 horas, ou seja, mais 6 horas, um pouquinho mais de horas, eu fiz alguns países, fiz 4 países no total. Então, se você de todo enjoar de Portugal, você tem vários outros países aqui à volta para visitar e para ver novas coisas, novos idiomas, experimentar. Cara, então, para mim, vale muito a pena pro meu estilo de vida, para as coisas que eu gosto de fazer, mas isso sempre, a decisão de vir, a decisão de saber se vale ou não a pena, se é ou não bom, ela vai ser muito pessoal. Eu tenho pessoas que vieram da mesma cidade que eu vim e detestaram Portugal, mas é a experiência delas, é a maneira como elas enxergam o mundo, né? E cada um vai ter essa experiência muito pessoal. Só vou colocar aqui um pouco de gasolina e volto pra gente encerrar aqui o vídeo. Então, só pra gente finalizar, se esse vídeo de alguma maneira te ajudou e te fez refletir sobre alguma questão aqui em Portugal, se você tem essa vontade de vir para Portugal e quiser compartilhar comigo, quiser algum tipo de ajuda, se estiver ao meu alcance, pode mandar mensagem ou aqui nos comentários ou direto na minha DM ou lá no Instagram, como preferir. E eu tento te ajudar da melhor maneira, te dar dicas do que fazer para vir para cá, ou outros países, por exemplo, que eu também tenho experiência em outros países, posso tentar te ajudar de outra maneira. E é isso, essa é a minha visão, bem breve na verdade. Eu acho que se a gente fosse falar em cada ponto, cada aspecto de Portugal, a gente ia ter que falar, sei lá, quase um podcast. Mas assim, bem resumido, num vídeo bem resumido para vocês, também não ficarem aqui muito tempo. Essa é a minha opinião sobre Portugal e espero que, se você decidir vir para cá, se essa for a sua decisão, que você consiga tirar o melhor proveito desse país, que ainda tem muita oportunidade. Embora muitos digam que não, eu acredito que ainda tem muita oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.